E aí, pessoal, o Diogo mais uma vez com vocês, e eu imagino que você já deva saber o porquê que eu tô aqui, né? Antes de eu começar esse vídeo, eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você possa levar em consideração tudo que você vai ver nos próximos minutos e realmente colocar na balança para ver se o que eu tô falando aqui para vocês hoje vai fazer sentido ou não. O vídeo vai estar num formato bem diferente, como vocês vão perceber, e uma boa parte dessa introdução agora, eu na verdade não vou estar falando diretamente com vocês como eu estou falando agora. Eu escrevi um texto para poder ler para vocês. E eu fiz dessa maneira porque eu não quero esquecer nenhum dos pontos que eu preciso cobrir aqui. Nós vamos estar mostrando algumas coisas que aconteceram nesses últimos dias, que eu obviamente não vi a hora de poder fazer esse vídeo para vocês e explicar o que realmente aconteceu. Então eu vou pedir para vocês encarecidamente para vocês realmente pegarem os fatos e não simplesmente julgarem por coisas que as pessoas falem. Podemos combinar dessa maneira? Há um ano atrás, eu decidi abrir a minha vida completamente para vocês. Vocês conhecem minha empresa, minha casa, o que eu dirijo, para onde eu vou, e especialmente a minha família, que é a parte mais importante de tudo isso. Você já parou para se perguntar o porquê eu faria tudo isso? Será que eu estava querendo uma hora ou outra aplicar um golpe? Sério? Eu digo isso porque é exatamente disso que eu estou sendo acusado. Para pensar na vida que eu tenho hoje. Tudo que você já pôde testemunhar, pessoalmente para alguns de vocês, e através de vídeos, postagens e lives para outros. Você realmente acha que alguém em sã consciência sacrificaria tudo isso e ainda mais por causa de 85 mil dólares? Você realmente acredita nisso? Deixa eu te falar o porquê eu fiz isso. Porque eu nunca tinha visto alguém que conseguiu crescer um pouco na vida e estava disposto a mostrar o que fez para conseguir isso. Que constantemente está tentando mostrar que tem uma maneira diferente de viver. E apesar de que a gente está sempre sendo influenciado pela sociedade para pensar que não tem como ter uma vida melhor, que trabalhando duro a gente consegue sim chegar lá. Não do dia para a noite, não em 30 dias e muito menos tirando vantagem das pessoas. Mas talvez em 14 longos anos, em um país que realmente te dá uma chance de vencer. E principalmente fazendo as coisas certas, você pode sim ter uma vida melhor. Mas por onde você acha que isso tudo começa? Acreditando, tendo um plano de ação e correndo atrás. Fácil? Com certeza não é. E se você me acompanha, sabe muito bem da minha história. E sabe que eu nunca disse que era fácil. Mas eu sempre disse sim que todo o esforço vale a pena no final. Eu não tenho nada de especial. Não nasci em berço de ouro, não sou mais inteligente que ninguém e também nunca fui o melhor do grupo. Mas eu sempre tive uma vontade muito grande de crescer. O único problema é que depois que você cresce, se as pessoas ao seu redor não crescem com você, a vida fica totalmente sem sentido. E quando aquele vazio começa a tomar conta de você, você começa a tentar entender o que fazer para não se sentir mais assim. E uma coisa que eu aprendi há pouco tempo atrás é que uma coisa que você nunca perde é investir em pessoas. De um jeito ou de outro você sempre vai ganhar. Agora, as pessoas podem ir e vir, podem ser boas ou más. Elas podem até fazer um vídeo falando coisas horríveis sobre você. Mas você sabe que no fim do dia fez a sua parte. E isso é o que realmente importa. Porque eu vou te falar uma coisa. Uma vida sem propósito é muito melhor não ser vivida. E se você é uma das pessoas que escolhe existir ao invés de viver, eu posso dizer para você com toda certeza, você não sabe o que você está perdendo. Agora, nesse vídeo, eu vou provar para você passo a passo o que aconteceu nesse processo, para que não fique nenhuma dúvida. Eu quero ser direto ao ponto e provar para você que tudo o que está sendo dito para você é mentira. E que fique claro que eu não estou aqui para me fazer de vítima. Mas se você soubesse o que a minha família vem passando nesses últimos dias por causa desse vídeo, você ia entender exatamente o que é viver um pesadelo. Mas a minha pergunta para você hoje é a seguinte: você está disposto a acreditar na verdade ou você já está decidido e não vai mudar de ideia? Independente do que for mostrado aqui hoje, diz para mim. Porque se esse for o caso, eu vou pedir para você desligar esse vídeo. E você pode continuar vivendo a vida do mesmo jeito, julgando pessoas sem provas e entendendo que tudo na vida tem voltas. E que um dia pode ser você nessa situação. Então eu quero te pedir mais uma vez que você possa manter a sua mente aberta e que queira realmente descobrir a verdade. Mais uma vez, não baseada em papo, mas sim em fatos. Bom, no dia 24 de agosto de 2016, fez uma live com uma família que a um certo ponto contratou os serviços da minha empresa.
Essa família adquiriu um negócio e contratou um serviço de assessoria. E segundo eles, depois de pagar um total de 85 mil dólares, não receberam praticamente nada em troca. E os que foram feitos foram mal feitos. Como você já pode imaginar, em qualquer lugar do mundo isso é um crime muito grave, especialmente aqui nos Estados Unidos. E a pessoa que comete esse tipo de coisa deveria com certeza parar na cadeia. Mas depois de assistir esse vídeo que teve 1 hora de duração, se você não conhece o suposto criminoso, você com certeza se colocou na posição dessa família e ficou louco para ver justiça ser feita. Você mandou mensagens rudes, talvez até compartilhou o vídeo, falou para todo mundo que isso é um absurdo e chegou até a fazer ameaças contra o suposto criminoso. Mas a questão é muito simples. Será que isso tudo realmente aconteceu? Ou será que tem a mínima chance de que tudo isso não passou de uma história? Será que isso pode ser só um ato desesperado de pessoas que cometeram um erro e depois de se dar conta desse erro tentaram buscar de todos os lados uma solução e como não conseguiram achar, correm agora atrás da mídia? Só vou te pedir uma coisa, quero que você realmente pense sobre isso ao longo desse vídeo. Bom, só para você entender então como esse processo todo vai funcionar, eu vou cortar o vídeo, vou pegar às vezes 3, 4, 5 minutos dependendo do assunto, e aí eu vou parar e vou comentar sobre esse vídeo, os bullet points, no caso os assuntos que foi discutido nessa parte do vídeo, tá? Então eu vou direto ao ponto, não vou ficar alongando o vídeo aqui não, mas eu vou ter que olhar para a tela algumas vezes para mim poder pegar o rumo da conversa aqui e ver os bullet points, tá? Ao longo desse processo eu vou estar mostrando e-mails que foram trocados, eu vou estar mostrando mensagens de WhatsApp que foram trocadas e inclusive vídeos que foram mandados também, tá? E eu vou fazer de uma maneira que conta a história para você poder entender o contexto e não simplesmente a pessoa vai falar uma coisa e eu já vou refutar, falar e eu vou falar de volta, de maneira alguma. Você precisa entender o contexto para saber exatamente o que está acontecendo. Esse vídeo ficou extremamente confuso por causa disso, porque as pessoas que estavam conversando nesse vídeo aqui estavam mais perdidas que barata tonta. E eu não quero que esse vídeo seja dessa maneira. Então nós vamos ser bem específicos e bem direto no assunto para você poder entender e poder tomar suas decisões aí. Bom, então até o minuto 13 eles falam sobre coisas diversas. Estão falando sobre de onde que eles são, o que eles faziam, quanto tempo que eles estão nos Estados Unidos, enfim, estão só batendo um papo. A conversa mesmo começa no minuto 13 e nesse caso ela vai até o minuto 18 que eles estão falando sobre franquias e vistos, tá? Eles claramente deixam que eles têm cidadania italiana, então eles estão vindo para cá com visto E2, que precisam achar uma empresa que qualificaria para poder fazer o visto E2 e eles escolheram o sistema de franquias porque é um negócio mais seguro. Eles estavam entre duas franquias, a paleteria e a imobiliária. A paleteria, pelo jeito, não deu certo no Brasil, então eles não queriam fazer isso. E com relação à imobiliária, eles gostaram, porque obviamente o fato de ser franquia, porque já tem uma marca estabelecida, tem sistemas, tem procedimentos, aquela coisa toda. Mas uma coisa que ela disse que é bem interessante é que optou por uma franquia porque é um negócio que já está andando. Uma franquia não é um negócio que já está andando. Esse é o conceito todo. O franqueador vai te vender uma franquia para que você possa começar a fazer o negócio andar. Então não faz sentido nenhum. Você tem que entender um pouquinho o sistema de como uma franquia funciona, tá? O que, na minha percepção, pelo menos, estava claro, mas aparentemente não, tá? Precisa ser um negócio seguro, certo? Então é um negócio mais seguro. Tudo bem, ele pode ser mais seguro porque já está tudo estabelecido. Mas ele continua sendo um negócio, certo? Então ele não é garantido. Ele não vai te dar aquela garantia daquela renda que você está achando todo mês que vai entrar. Ele não deixa de ser um negócio. Ele tem que ser operado para poder ter a renda mensal também. Sem contar assim, o que os youtubers aí estão falando, que isso não existe, que você precisa ser um broker para poder ter um escritório, uma imobiliária. Isso é ridículo. Você não precisa ser um broker ou um corretor, para vocês que não sabem o que é um broker, é um corretor que teve a licença por pelo menos 2 anos e agora vai abrir o seu próprio escritório. Para ser o dono, você não precisa ser licenciado, vamos deixar isso muito claro. Eu conheci essa semana aqui no Texas, duas pessoas que são donos de várias imobiliárias, um deles tem 3 e o outro tem 2. Nenhum deles é broker. Então, para você que está falando esse tipo de coisa na web, procura pesquisar um pouquinho antes. Todo o processo foi montado, muito bem montado por pessoas extremamente qualificadas, justamente para não ter o problema. Graças a Deus a gente vive numa época onde tudo fica gravado, registrado, bonitinho, então a gente tem como provar tudo isso também, tá? Nós precisamos de pelo menos $5.500 de renda por mês. Eu entendo que precisa, mas mais uma vez, se você está buscando um negócio, você vai empreender, você não vai ter garantias de absolutamente nada, você precisa entender isso. Algumas pessoas acham que isso não fica muito claro. Parece ser óbvio, mas realmente não é, tá?
O E2 é um tipo de visto, isso só repetindo o que foi falado aqui no vídeo, o E2 é um tipo de visto que o capital precisa estar a risco. Bom, se o capital precisa estar a risco, como é que você vai ter uma renda mínima de pelo menos $5.500? Não faz nexo algum, mas é o que foi falado nesse vídeo também. Tá? Agora, todo negócio, né? A gente está falando de quanto dinheiro que você vai ganhar ou tanto de dinheiro que você pode ganhar. Tá? Isso são uma diferença muito grande, porque você pode ganhar muito dinheiro e você pode ganhar muito pouco dinheiro. Agora, quanto que você realmente vai ganhar, isso vai depender do seu esforço, isso é muito óbvio. Tá? No fim do dia você está buscando um emprego, não é o que você está buscando um negócio. O cara do Brasil e o cara de Orlando era eu, tá? Sou eu, na verdade. O cara do Brasil é um consultor nosso que nós contratamos 100% para poder fazer essa parte de franquia. Então, nada passa na mão de ninguém a não ser dessa pessoa, do começo ao fim. Eu precisava deixar isso claro porque as pessoas acreditam que tudo foi feito junto, e vocês vão ver mais pra frente um pouquinho que tudo foi separado e muito bem claro desde o começo também, tá? Como a imobiliária, foi dito no vídeo, como a imobiliária talvez não ia dar X por mês, nós fomos dito, no caso, que nós poderíamos administrar propriedades também. Isso nunca foi dito. Eu quero que tenha um e-mail que você possa me mostrar que você vai poder administrar a propriedade. Porque nós temos franqueados que me perguntaram se depois podiam administrar propriedades. E nós deixamos muito bem claros que não. Você pode abrir uma empresa separada e administrar se você quiser, mas não com o nome da Dream, tá? Então vamos deixar isso muito bem claro. A coisa mais louca desse negócio todo é que ficou muito bem claro quando eles conversaram com o nosso consultor no Brasil de que o primeiro ano é um ano de ralar. Então não fique esperando rios de dinheiro. Se você fizer vendas, ótimo. Se não fizer venda, você está realmente correndo atrás para fazer o negócio dar certo, entende? A mensagem que eu mandei específica, inclusive tem a mensagem do WhatsApp, dizia que podia alugar casas, ou seja, nós temos uma administradora, nós não fazemos administração de imóveis, nós temos uma administradora que nós indicamos os clientes quando eles querem administrar o imóvel e querem alugar imóveis também. Então a gente ganha para poder fazer essa indicação, tá? Muito importante deixar isso claro. O fato da Dream, da franquia da Dream, ter várias empresas debaixo dela. A Dream não tem nada embaixo dela. A Dream é uma empresa separada, é uma imobiliária, certo? As outras empresas que eles estão se referindo são empresas também separadas. Você pode buscar e você vai entender isso daí. O que acontece? Os franqueados, eles podem sim oferecer serviços dessas outras empresas irmãs e serem pagos por isso. Mas não são empresas que estão ali debaixo. E é incrível como que eles estão confusos com isso, porque mesmo entre eles estão falando, não, tinha uma empresa que fazia logomarca, e uma empresa que... Você entende? Eles não sabem nem o que eles estão falando. Você acha que antes de fazer uma entrevista desse tipo, você pelo menos estaria na mesma página com seu marido ou sua mulher para não acontecer esse tipo de gafe, essa coisa feia, porque realmente não é legal, tá? Então, para deixar bem claro, o foco da Dream sempre foi vender casas. É para isso que as franquias são vendidas, é para isso que as pessoas compram a franquia. Se elas ainda não são licenciadas, elas vão ter um corretor que trabalhe com elas dentro da franquia, porque elas não são licenciadas para vender imóveis, mas elas podem sim ser o dono do imóvel. Então eu espero que essa parte tenha ficado muito clara. Bom, do minuto 18 ao minuto 22, eles continuaram falando sobre a franquia, sobre os serviços e misturaram alguns assuntos. Então eu vou bater os pontos aqui também, tá? Primeira coisa que foi falada, a mesma empresa que oferece a franquia é a empresa que oferece assessoria. Isso é ridículo. Por quê? Porque desde o começo, primeiro, são duas pessoas distintas. Eles estavam falando com o nosso consultor no Brasil sobre a franquia e estavam falando comigo sobre a parte de assessoria. A parte de assessoria é feita pelo brasileiro na América e a parte de franquia pela Dream Property, certo? Por que o Diogo era a pessoa que estava lidando com o brasileiro na América, no caso a assessoria nessa situação? Porque é um projeto piloto. Se é um projeto piloto, eu tenho que ter certeza de que tudo está funcionando da maneira adequada antes da gente contratar pessoas para poderem fazer isso, você concorda? Agora, claro, eu tenho uma equipe, então tem processos e pedaços de coisas do processo todo que a equipe faz, mas no geral eu que sou a pessoa que está em controle da situação toda, porque eu quero ter certeza de que o processo flua da maneira adequada, tá? Então não tem como confundir que é tudo feito por uma empresa só. São duas pessoas distintas, certo? São duas propostas diferentes que tem um logo logo em cima da proposta. São dois contratos diferentes, a franquia custa 60 mil, a assessoria custa 25 mil, fica até um pouco pasmo e fala, uau, 25 mil dólares? Entende uma coisa, quando você tem um produto e um serviço, você sabe o quanto aquilo vale. Quando as pessoas olham de fora, elas podem até achar, é um valor muito exagerado. Outras pessoas falam, cara, você está cobrando só isso por esse trabalho todo? Então é tudo uma questão de perspectiva, de mindset, certo? Você tem que ter uma mente
Abundância é uma mente de escassez. Você vai ver pontos diferentes, não tem como ver de outra maneira, tá? Agora, o que não foi explicado, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, é o que estava incluso dentro dessa assessoria. E aí vai fazer um pouco mais de sentido para vocês verem que não é simplesmente alguém cobrando 25 mil dólares para dar dica de coisas e só dar dica, é só isso que está fazendo, como foi a imagem que foi passada ao longo desse vídeo aqui também, tá? Uma das piores partes, o que saiu da boca deles agora, nossa, para mim foi uma das piores partes, é que eu realmente achei durante o processo todo que eles estavam fazendo favor para mim. Desculpa, que eu estava fazendo favor para eles. Que apesar do fato que eles estavam pagando 25 mil dólares, eu ainda estava fazendo favor para eles de fazer isso. Vocês vão ver nos áudios, nos vídeos, nas mensagens e tudo mais, o quão grato essa família estava durante o processo inteiro, até o momento que as coisas começaram a complicar porque eles desistiram e queriam todo o capital de volta, tá? Mas é incrível como o ser humano pode ser falso, porque eles, o processo inteiro, agradecendo, vídeos chorando e tão gratos por tudo que está sendo feito. E ao mesmo tempo agora parece que eu estou fazendo algum tipo de favor para eles. É muito triste esse tipo de coisa, né? Gente, sim, sem palavras. Ficou tudo maravilhoso. Muito, muito bom. Muito bom. Gente, os quartos. Nossa. Vocês estão de parabéns. Nossa, sem palavras. Parabéns, Dani. Parabéns, Diogo. Nossa, eu não vejo a hora de estar aí. Não vejo. Depois que vocês me mostraram isso, depois que eu vi isso, eu falei... É agora. É agora... Nossa, estou sem palavras. Nossa, estou muito emocionado. Muito obrigado. Parabéns. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Diogo? Eu consegui parar de tremer e de chorar e consegui gravar pra vocês. Nossa, Diogo, eu não sei nem o que falar, sinceramente. A gente tá tão feliz com tudo que tá acontecendo. Eu não sei, não tô com ele agora, ele tá num cliente. E eu tô em casa arrumando as coisas da mudança. Assim, eu não consigo parar de andar pra um lado pro outro, de felicidade mesmo. Só da casa já tá pronta, assim. A gente que é mãe, a Daniela vai me entender. A gente que é mãe é muito importante essa parte, não ter que ficar num hotel com criança, ainda mais uma mudança tão drástica dessas, é muito importante pra gente. E a questão da franquia também, a sala, tudo, porque ontem a gente descobriu que ia precisar alugar, né? Então, assim, não tenho o que falar, eu só tenho que agradecer, desculpa as olheiras, mas é porque, né? Mudança, tudo junto. Então, assim, tô eu aqui com as minhas malas. Mas assim, só tenho que agradecer, eu vou chorar de novo se continuar falando, então muito obrigada e um beijo pra todos, obrigada a todos que mandaram pra gente mensagem, né, falando que... Então é isso, gente, beijo, tchau, só vou chorar de novo, tchau. Bom, eu nunca mandei opções de casas. Eu sempre falo que algumas pessoas têm o budget, no caso, né, de cerveja, mas tem o budget, mas tem o gosto de champanhe, né? Então, quando a gente começa esse processo, é feita uma planilha muito bem detalhada, com todas as informações da pessoa, com todos os custos, com todos os contatos e tudo que vai acontecer durante o processo, tá? Essa pessoa passa exatamente o que ela tem de capital, o que ela pode pagar por mês, o que ela não pode, e a gente faz todo um levantamento para ver o que vai fazer mais sentido para ela nesse caso. Aí depois que ela fala com o advogado, nós não falamos, você vai fazer esse visto e pronto, acabou. Nós podemos ter uma ideia do que talvez daria para fazer, mas quem vai falar o que visto que vai fazer é o advogado, tá? Vamos deixar isso também muito bem claro aqui. Então o que acontece? Se você me fala, eu tenho X por mês para poder pagar no aluguel, ou seja lá o que for, eu não tenho como te colocar no melhor bairro da cidade. Agora, o que aconteceu nesse caso não é que não teve opções, é que a uma opção que nós encontramos, quando foi informada para eles, eles amaram. Então, se a pessoa manda um vídeo para você emocionada, chorando, o que você acaba entendendo? Que aquilo ali tá legal, certo? Nossa, Diogo, é linda a casa, maravilhosa. Nossa, pra gente é um alívio, assim, muito linda, muito tudo. A gente tá aqui na casa da minha prima, então eu e os meninos estão no interior, mas a gente encontra com eles agora no fim da semana e eu vou mostrar pra eles. Tomando banho, daqui a pouco eu mostro pra ele, aí eu conto pra vocês a reação. Claro que eu chorei, né? Óbvio.
né? Não tem como. Mas não, lindo, tá tudo lindo. Obrigada. Beijo. Tchau. Ou, não tem palavras. No, sério, eu não tenho palavras. Se eu pudesse, e amanhã pegava o avião, já ia para aí. O fato de ter sido uma propriedade num lugar ruim e não sei o que é muito interessante. Graças a Deus que foi no meu condomínio, na verdade, né? Porque eu moro lá já, meus pais moraram lá durante 2 anos. Eu comprei a casa deles, já moro lá há mais de 1 ano, quase 2 anos agora. Meus filhos vão para a escola daquela região e essas pessoas têm a cara de pau de aparecer num vídeo e falar que eu comprei num lugar que não era muito bom, que não tinha escolas boas, que eu moro no condomínio, eu moro na região, eu trabalho com isso. Por quê? Por que cargas d'água eu colocaria uma pessoa numa região onde eu vivo se ela não fosse boa? Não dá para entender essa lógica. É muito confuso durante o vídeo. Vocês vão entender, à medida desse processo, o porquê que isso tudo aconteceu também, tá? Quando fala com relação à parte de investigação, tá? Ela fala, mas você não fez nenhuma uma investigação da empresa? A pessoa fala assim, não fiz investigação porque eu fui indicado, foi por indicação. Aí eu comecei a procurar os e-mails, falei, peraí, da onde que veio realmente? Foi realmente uma indicação? Como que foi esse negócio? E eu achei bem interessante, porque eu peguei o primeiro e-mail que foi mandado para mim, e diz o seguinte, boa noite. Gostaria de informar que tenho interesse em conhecer a franquia. Tenho dupla cidadania e brasileira e italiana e pretendo me mudar para os Estados Unidos com a minha família e queria saber mais a respeito. Há 5 anos trabalho com marcenaria, tanto na área de vendas como na área de produção. Não tenho a mínima noção de corretagem, mas adoro ajudar o cliente a alcançar suas metas e objetivos. Ao menos na área que atuo atualmente, mas creio que a ideia se aplica em qualquer área que faça o cliente alcançar seu sonho. Falo inglês e italiano, além do português, claro. Enfim, fiz apenas uma pequena introdução ao meu respeito, mas enfatizo o meu interesse na franquia, atenciosamente a pessoa. Então, se a pessoa veio de uma indicação de uma pessoa que ela já conhece ou confia, você não acha que essas informações estariam no e-mail? Olha, o fulano de tal me indicou, já conheço eles há tanto tempo. Mas independente da pessoa estar indicando ou não, se você está colocando $85.000 na mão de alguém, entre a franquia e a assessoria, você não acha que você faria o mínimo de pelo menos tentar conhecer um pouco mais sobre a pessoa, sobre a empresa e tudo mais? Talvez até fazer uma viagem para cá antes de fazer qualquer coisa? Você já parou para pensar que situação? E acaba causando tudo isso que está acontecendo agora. É realmente incrível, tá? Agora, uma coisa que eu quero deixar claro também nessa parte do vídeo é com relação à assessoria e à casa. Essa casa que foi comprada, ela foi comprada de uma cliente minha que comprou essa propriedade há 2, 3 anos atrás e ela estava querendo vender. Eu achei um negócio bacana, falei, olha, tem uma família que está se mudando do Brasil agora, vou checar para ver se faz sentido eles ficarem nessa propriedade, porque a gente alugou e ia alugar essa propriedade para eles, e aí eu compro essa propriedade, porque pensa bem, logicamente comigo, se você tem a cabecinha um pouco mais evoluída, empreendedor ou qualquer outra coisa. Se a pessoa que você está trazendo vai ter que pagar um aluguel de qualquer maneira, certo? E ela não tem condição de comprar a casa, então ela vai ficar o primeiro ano para poder conhecer as regiões e depois poder comprar a casa se ela tiver condição. Se ela vai ter que pagar aluguel de qualquer maneira, e apesar do fato que você vai coordenar o processo todo através de uma assessoria, mas ela vai ter custos com todas as coisas, inclusive para mobiliar uma propriedade, então vamos dar um exemplo. Ela mencionou o Windermere, tá? Se nós alugássemos uma propriedade no Windermere, que primeiro não ia caber dentro do budget deles, mas tivéssemos que mobiliar essa propriedade, 3 quartos, 2 banheiros talvez, ou 2 quartos, 2 banheiros. Quanto que seria para mobiliar uma casa, uma propriedade dessa, da maneira adequada? E eu digo mobiliar para poder se sentir que você está em casa, não para se sentir que você está, né, para dar aquele baque que você saiu de uma casa toda que se sente como um lar mesmo para você e você foi para um lugar que só tem um sofazinho, um colchão, porque a gente não trata as coisas dessa maneira, né? Quanto você gastaria? A média de $10.000 aí. Vamos jogar baixo para poder fazer tudo, tá? Mobília, decoração, garfo, toalha, roupa, mesa e banho, tudo que você imaginar. Então $10.000. Então se você vai alugar uma propriedade de qualquer maneira e você vai gastar mais $10.000 para poder mobiliar, e o Diogo tem a ideia de falar, essa propriedade que eu estou comprando já está mobiliada. Por que eu não ofereço para a pessoa que eu estou negociando comprar a mobília dela? É uma propriedade de 3 quartos, 2 banheiros e um lavabo, então mais ou menos uns $15.000 de mobília. Por que eu não compro essa propriedade com a mobília?
E aí, quando eles saírem, eu já tenho a casa pronta para a próxima família. Será que essa ideia faz sentido? A área é fantástica, o condomínio é muito bom, as escolas são excelentes e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as escolas para poder ficar ainda mais claro para você como é que tudo isso aconteceu. Mas vamos lá, por que eu tô aqui com vocês agora? Por que eu queria fazer esse videozinho? Porque eu não sei se vocês sabem como funciona, mas eu acabei de assinar o contrato da casa. Que bacana, né? Acabamos de assinar, tudo certinho. Ela sai agora no final do mês, então dia 1º a Dani já entra lá para poder fazer as modificações. Vamos preparar a documentação para mandar para vocês já. E tenho certeza que vai ser mais uma família aí feliz dentro de uma casa da Dream. Bom, do minuto 22 ao minuto 27, eles estão falando agora sobre o contrato da franquia, certo? Que é um contrato que parece um livro. Realmente, ele tem 165 páginas. Todas feitas por um advogado extremamente competente para ter certeza que cobre tudo o que precisa cobrir nesse contrato, tá? Eles disseram que o contrato veio em inglês e só depois de 20 dias foi mandado o contrato em português, tá? Quando, na verdade, os dois contratos foram mandados juntos para eles no mesmo dia, que foi no dia 23 de dezembro. E eu vou ler aqui, tem um e-mail todo que você está vendo aí, tá? Da pessoa que é o nosso consultor se apresentando para eles e falando quais são os próximos passos e como funciona. E aí, se você olhar, tem os dois anexos, que é o anexo em inglês e o anexo em português. Então, os dois contratos estão, sim, nesse e-mail do dia 23. Não chegou um antes do outro, com 20 dias de diferença ou nada disso, tá? Se você perceber nesse e-mail, uma das coisas que os contratos de franquias, não sei se outros contratos têm também, mas é o período que eles chamam de cooling off, que é um período de 14 dias, ou seja, que você precisa esperar antes de assinar o contrato. Então, se o e-mail for mandado no dia 23 com as informações, mesmo que eles quisessem, nós não poderíamos assinar o contrato até o começo de janeiro, que foi exatamente o que aconteceu, tá? Eles disseram que começaram a pressionar para poder assinar o contrato e tudo mais, e não faz sentido algum, porque mesmo que nós quiséssemos que eles assinassem o contrato e eles quisessem assinar, a gente não poderia, por lei, fazer isso também. Tanto é que, vou mostrar para vocês aqui o e-mail agora, que foi na verdade recebido pelo nosso consultor no Brasil, mandou e diz o seguinte, mandou para ele no dia 29, ou seja, 6 dias depois. Bom dia, como foi de Natal, tudo bem? Recebeu os contratos em português e inglês que enviou para você? Ou ele enviou? Estou à disposição para quaisquer dúvidas. No dia 29 mesmo, ele responde, bom dia, o Natal foi ótimo, e o seu? Recebi o contrato sim, tenho só que terminar de ler o manual de franquia, provavelmente até a noite já assino e te mando, atenciosamente. Então eu pergunto para você, como que pode ser que nesse vídeo que a gente acabou de assistir, eles estão falando que receberam o contrato em inglês, 20 dias depois receberam o português, que estavam sendo pressionados para assinar um contrato, quando na verdade receberam no dia 23, no dia 29 mandou um e-mail só para ter certeza de que eles receberam os dois, estavam lendo e já iam assinar, e eles tinham que esperar 14 dias para assinar um contrato. Me explica como que isso tudo funciona. Agora, começaram a falar sobre coisas que eu prometi. O que é que eu prometi que não está no papel e não foi cumprido? O que não foi cumprido porque eles desistiram no meio do processo. Mas tudo que foi feito inicialmente era tudo de acordo com o contrato e a proposta que foi feita. Vamos deixar isso também muito bem claro, tá? Foi prometido uma casa uma área de escolas boas. Eu te pergunto, eu moro nessa região. Por que é que eu colocaria as pessoas numa região que eu moro se a região fosse uma região ruim? Eu já falei, eu trabalho com isso. Vamos levar em consideração isso um pouquinho. Ela fala sobre a Charter School, que é uma escola paga, e ela estava buscando uma boa escola pública. Por que é que as pessoas contratam uma assessoria e um conhecimento especializado? Por que será? Porque a escola a Charter School, no caso aqui nos Estados Unidos, ela é uma escola gratuita, 100% gratuita. Ela é como se fosse uma qualidade de uma escola particular, mas ela não é paga, ela é subsidiada por governo e outros fundos de caridade ou qualquer outra coisa, tá? Então a Charter School, que é a escola que os filhos dela iriam estudar com o meu filho, é uma escola gratuita com qualidade de ensino de escola particular, tá? Vamos deixar isso bem certinho aqui também. Ela disse que eu moro em Kissimmee, ela fez uma expressão meio de nojo, eu não entendo o porquê, porque as pessoas que moram em Kissimmee não são muito boas, é isso? Mas só para ficar claro, a minha casa fica mais ou menos 15 milhas de Kissimmee, o que dá mais ou menos uns 20 minutos, então eu não moro do lado e eles também não morariam, tá?
Fala muito sobre o programa de dar aula para brasileiro em paralelo que eu estava fazendo. E é claro, eu tinha que achar uma solução de poder ensinar isso para as outras pessoas que não poderiam ter a condição de pagar uma consultoria de 25 mil dólares. Vou ser crucificado por isso agora? O programa foi fantástico, vocês vão entender daqui a pouco. Mas era um programa exatamente sobre como morar nos Estados Unidos, não é como morar só. A gente está falando de uma transição para um outro país. Eu não entendo, eu não consigo entender o porquê que as pessoas não entendem que o conhecimento é a coisa mais valiosa que existe nesse mundo. Aí você fala, Diogo, mas tem tudo isso gratuito na internet. Eu sei, mas eu te pergunto, se tem tudo isso gratuito na internet, por que é que as pessoas continuam buscando esse tipo de conhecimento? Quando a gente coloca um programa estruturado, bem feito, com um monte de informação que realmente vai ter o passo a passo para eles seguirem, por que é que as pessoas compram? Responde para mim. Agora, ela disse que o curso foi uma porcaria porque eu só peguei um monte de informação que já tem na internet e joguei ali dentro do programa e que ninguém viu valor nisso, né? E não só isso, mas eu peguei pessoas e profissionais que trabalham na área, como seguro de saúde, seguro de vida, carro, aquela coisa toda, e eu joguei lá dentro, que não teve validade nenhum o programa, né? Então, assim, e que eu coloquei também coisas que não tem nada a ver, por exemplo, que é um grande amigo, que trabalha muito essa parte psicológica da mudança, né? Que todo mundo, foi logo o primeiro dia de aula, que todo mundo ficou apaixonado, porque ele realmente explicou o processo de uma maneira que você tem que tomar cuidado para não ter o problema que a grande maioria das pessoas tem. Eu te pergunto, por que isso não é válido? Eu trouxe uma outra pessoa que não era um personal trainer, ele era um coach, ele era um coach de nutrição. Estava ensinando para as pessoas, falando como que acontece com as famílias quando vêm para um outro país, ainda mais um país como os Estados Unidos, onde a obesidade aqui corre solta. O que você poderia fazer para poder ajudar? Todo mundo amou a aula, amou, porque eu tive o feedback de todo mundo e a gente tem tudo isso gravado também, tá? Mas ela disse que eu estava fazendo só o suficiente para poder encher linguiça. E é engraçado porque quando a gente começou o programa, eu deixei bem claro que iam ser mais ou menos 2 horas por dia. E eu provavelmente a gente fez de 3 a 4 horas todos os dias. E todo mundo elogiando no WhatsApp, mandando mensagem, agradecendo, dizendo que no segundo dia do programa, era um programa de 5 dias, que no segundo dia de programa eles já tinha pessoas que já tinham dobrado o investimento. Tudo isso está gravado. A gente tem prova de absolutamente tudo, tá? Agora eu quero te mostrar um pouquinho o que as famílias acharam do programa. Você vai ver alguns depoimentos aí para você ter uma ideia do programa porcaria que eu montei, que não faz diferença para ninguém. O Diogo é uma pessoa extremamente humana, né? Ele passa a ser amigo, a companheiro mesmo dessas famílias, e isso faz muito bem, tanto para ele quanto para nós. Mas qual que era a ideia do programa? A ideia do programa era justamente juntar famílias que estavam querendo fazer essa mudança e poder começar a criar esse network para que quando elas mudassem para um outro país, elas não se sentissem como a grande maioria das pessoas se sentem, que é totalmente isolada e acabam ficando extremamente tristes e acabam voltando para o Brasil. Não só por causa disso, isso é um dos problemas entre vários, tá? Mas eu queria construir um grupo onde as pessoas pudessem começar a fazer uma amizade do Brasil e pudessem se mudar para os Estados Unidos e poder viver uma vida legal já com amigos feitos. Você já pensou que legal que seria poder fazer isso? Eu não tive isso quando eu vim para cá, tá? Então isso é um ponto muito importante e algo muito importante para as pessoas também, tá? Mas para poder resumir, para poder finalizar essa parte do vídeo, o porquê que é que o Diogo iniciou todo esse trabalho e esse programa em específico? Vamos falar isso agora. Eu comecei esse programa porque eu sempre penso o que o Diogo hoje de 31 anos gostaria de ensinar para o Diogo de 17 anos que ajudaria ele a mudar a vida dele. Não, a minha vida não é ruim, minha vida é muito boa, graças a Deus. Mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com 17 anos, quando eu vim para os Estados Unidos sozinho para trabalho, como é que a minha vida seria diferente? Esse é o meu intuito quando eu estou fazendo um programa. É poder passar para as pessoas informações que sim, elas podem achar na internet. Mas a gente nunca sabe. Eu sempre falo que a internet é muito boa porque ela tem muita informação. E ela é péssima porque ela tem muita informação. As coisas não estão organizadas. A gente não sabe o que é certo, o que é errado. Você não tem como filtrar. Ela não está organizada de uma maneira que você pode consumir. O meu único trabalho aqui está sendo fazer isso. Então, meu nome é... Vocês já me conhecem, como foi falado no outro vídeo. Nós estamos mudando para os Estados Unidos. E hoje a gente teve uma conversa com o Diogo Esteves, de um brasileiro na América. Foi uma conversa super produtiva, assim. E a gente estava na expectativa de receber dele um planejamento para nossa mudança, que a gente já estava fazendo. Mas ele vai ajudar a gente nesse processo.
e ele vai passar pra gente tudo que eles fazem, que a empresa Um Brasileiro na América faz para ajudar a gente a mudar, inclusive assessorar a gente em qual visto melhor, na escolha do visto, na escolha da casa, na escolha do carro. Então a gente tá muito feliz com essa conversa de 15 minutos que ele tipo, meio que descreveu um pouco do que a empresa faz. E vamos esperar, porque agora a gente vai marcar uma nova conversa, uma conversa com um tempo maior pra gente esclarecer isso e pra gente ver qual que é a proposta dele pra nossa família pra mudar para os Estados Unidos. Oi pessoal, a gente teve a conversa com o Diogo, até que enfim, a gente teve a conversa com o Diogo de 1 hora, um pouco mais, e falamos sobre quais são os planos da empresa pra gente, que se adequam no nosso perfil. Foi conversado 2 hipóteses de 2 vistos, o E2 e o L1, e no fim a gente acabou... a gente acabou pensando mais no E2 pelo fato do meu marido ter o passaporte italiano, mas ainda não tem nada definido. Foi apresentada uma proposta pra gente, na qual inclui um planejamento completo para mudar, e a gente ficou muito feliz porque é uma coisa que a gente estava procurando e não tinha encontrado em nenhuma empresa que a gente solicitou orçamentos, que a gente conversou com advogados e tal. A gente não tinha encontrado nada do nível que a gente encontrou com um brasileiro na América. Então a gente ficou muito feliz com isso e a gente tá querendo conversar mais com o Diogo sobre isso, mas agora a gente vai analisar a proposta, ver como que adequa isso, e assim, foram apresentadas 3 propostas, e a gente vai ver qual que cabe melhor, né, no bolso e no nosso perfil. Então é isso. Bom, do minuto 27 ao 31 a gente falou bastante sobre a casa e o escritório, tá? E uma das coisas que eles mencionaram foi com relação à compra da propriedade que eu fiz, que eu expliquei no vídeo anterior. Mas todo o processo estava sendo feito com vídeos que estavam sendo gravados para poder ter o consentimento deles, claro, e ter certeza que eles estão acompanhando cada passo do processo e eles darem um ok, né? Uma pergunta assim para eles, mas espera aí, ele comprou a casa para poder alugar para vocês? Aí os dois estavam achando bem engraçado, eu já expliquei isso no vídeo anterior também, que se vai alugar de algum lugar de qualquer maneira, por que não fazer uma coisa mais conveniente, né? Aí ela disse que a casa não é nada de maravilhoso, que a casa realmente não é aquelas coisas, vocês podem ver as fotos da casa para me falar se a casa realmente é tão feia desse jeito, ou não é nenhuma daquelas, acho que casas que ela falou, uma casa maravilhosa, seja lá o que for. É uma townhouse, que é uma casa geminada que tá toda mobiliada, né? Aí a gente falou, eles falam o valor do aluguel, que era $1.800. Eu acho um absurdo. Uma propriedade mobiliada de 3 quartos, 2 banheiros, um lavabo, numa região boa, 100% mobiliada por $1.800, você vai me falar que isso é um valor absurdo? Realmente não dá para entender. Bom, ela fala que eu comprei a propriedade já mobiliada e realmente eu comprei. Eu negociei a mobília justamente para eles não terem esse custo a mais e eles estavam pagando por isso no aluguel, então não tinha problema nenhum, era um investimento bom para os dois, né? Eles dizem que a gente não fez nada na casa, que minha esposa que estava cuidando do processo, só comprou tipo talheres e toalhas e coisas assim. Nós refizemos a casa toda, os móveis ficaram, toda a decoração, tudo que você pode imaginar, nós colocamos dinheiro dentro da propriedade para poder ela ficar mais atraente. Inclusive os quartos dos meninos, os quartos deles e tudo mais que eles estavam, do gosto que eles estavam querendo para poder eles ficarem mais à vontade, tá? Então vamos deixar muito claro isso também. E é claro que ela falou que fez isso tudo com o dinheiro dela. Eu já expliquei isso no outro vídeo, no vídeo anterior. Na outra parte eu digo. Todo o dinheiro foi pago para assessoria. Nenhum dinheiro foi pago para poder pagar mobília. Tudo foi feito pela internet, pelo WhatsApp, e eles estavam assim, sério, você não veio nem aqui para ver, não fez nada. Gente, nós vivemos numa época que tudo é feito, olha a globalização, que loucura, tudo é feito pela internet hoje. Se a pessoa não vem para cá, tudo bem, é um direito dela, não quer vir para cá, é um direito dela. Eu já cheguei a vender casa de $500 mil por text message, por mensagem de texto.
Qual é o problema de estar fazendo esse processo via internet? Eu adoraria ter a pessoa aqui, mas se ela não tem a capacidade de fazer isso, ela não pode vir por alguma razão, tudo bem. Isso não vai atrapalhar o processo, vai parar de maneira alguma. A gente vai fazer de qualquer maneira, tá? Bom, eles estavam falando sobre dar continuidade no processo e tal, e aí ela falou que o processo começou a andar e usou as aspas, né? O processo começou a andar. Não entendi também porque o processo realmente estava andando de todos os lados. Ela quase solta o nome da empresa, mas eu acho que eles conversaram antes e deixaram, olha, não solta o nome de empresa, não solta o nome de pessoas, então não escapou isso daí. Aí eles falam sobre o escritório, que inicialmente a gente ia colocar eles dentro do nosso escritório, para eles poderem não ter os custos, né, mais altos que eles iam ter por ter um escritório sozinho. Mas depois de conversar com a advogada falou que não, que por causa do visto e o processo ia ter que ser um escritório separado. E tudo bem. A advogada falou exatamente o que ela estava buscando, nós temos tudo por e-mail, exatamente o tamanho, o que tinha que ter, o que não podia ter, para ter certeza que o processo ia ser aprovado, tá? Eu fui lá, eu fiz uma pesquisa, encontrei o escritório mais em conta que eu poderia achar, na região da franquia deles, fiz os vídeos de absolutamente tudo, tenho os vídeos de volta deles falando, olha que coisa maravilhosa, não acredito, que coisa linda, aquela coisa toda, tudo emocionado no processo. Então realmente é uma coisa bem frustrante estar passando por isso agora, como você pode imaginar, né? Ó, estamos chegando agora aqui. Olha que bacana. É muito bem feito, viu? O pessoal é realmente incrível. Mais uma vez. Que eu tô dando uma olhada agora, não sei se vai ser isso daqui, tá? Mas é só para você ver o estilo do que a gente está buscando colocar vocês aqui. Achar onde que é aqui. Olha que bacana. Eu tô indo para aqui, ó, para a suíte 300. Vamos lá dar uma olhada. Mas, enfim. Outra coisa também com relação a abrir a conta da empresa, tá? Vocês, antes da conta da empresa, com relação ao aluguel, que também foi mencionado do contrato do aluguel, o contrato do aluguel foi todo mandado direto para o e-mail deles, tá? Antes que eu esqueça de mencionar isso agora. Então, nada passou pela nossa mão, porque a empresa não permite, a empresa que está alugando, que é o Rigas, eles não permitem que você haja como um middleman, no caso, a pessoa do meio que está passando o contrato. Não, eles falaram que eu abri a conta da empresa deles e coloquei minha irmã como secretária. Primeiro que eu não abro conta, quem abre quem coordena esse processo são as pessoas que trabalham com a gente no escritório, tá? Mas o incrível foi ouvir que eles não deram a autorização de fazer isso, quando nós temos e-mails falando, olha assim, tá aqui o que vai acontecer, tá aqui o que você precisa assinar, ele assina, ela assina e logo embaixo. Não teve questionamento, não teve nada. Por que a minha irmã precisava estar na conta? Nós fazemos isso como um ato de boa-fé para os nossos clientes, porque eles não podem estar aqui para poder movimentar a conta. Você realmente acha que nós teríamos qualquer tipo de interesse de fazer alguma coisa ruim na conta de uma pessoa? Você tem ideia? Isso dá cadeia, isso não faz sentido algum. Então isso é uma coisa ridícula que a gente está ouvindo, que não teve nada de autorização. Nós temos tudo gravado, os e-mails estão todos ali. Vocês vão poder ver isso ao longo do processo. É realmente muito, muito triste isso tudo, tá? Mas o fato de que nós não sabíamos, é o que eles estavam falando, não sabiam de nada que estava acontecendo no processo, é a parte que eu acho mais o absurdo. Porque como é que você não está sabendo se você está recebendo mensagens por WhatsApp, e-mails, você está recebendo vídeos, você está recebendo ligação e tudo está sendo gravado? Diz para mim. Realmente está uma coisa muito confusa, mas vamos esperar que tudo agora fique bem claro para vocês. Vamos para o próximo vídeo. Bom, do minuto 31 ao minuto 35, eles ficaram sabendo que eles levaram um golpe. E como eles já tinham vendido o apartamento deles, eles estavam morando com a mãe dela, se eu não me engano. Agora, isso foi explicado para eles desde o começo do processo. Eu sei que o apartamento deles estava à venda, aquela coisa toda, e a gente estava tentando agilizar o processo o máximo possível. Mas não tem como você fazer certas coisas, depende de muitas variáveis, concorda? Vocês que já passaram por esse processo sabem disso. Agora, eles falam o seguinte, pergunta, mas quanto tempo essa pessoa prometeu para vocês que vocês iam estar aqui? 90 dias. Ele prometeu que a gente ia estar aqui em 90 dias. Então, ela manda
Depois dos 90 dias, os 90 dias interessantes que ela falou é que não são 90 dias a partir do momento que toda a documentação é recebida, que foi exatamente o que nós passamos para eles. E mesmo assim, como eu falei, não é 90 dias garantido, é só um benchmark, tá? Para ter uma ideia. 90 dias a partir do momento que começa a negociação. Agora, eu te pergunto, se for 90 dias a partir do momento que começa a negociação e a negociação demora 2, 3 meses, como que fica o processo? Não faz nem lógica. Você entende como está ficando confuso esse processo todo? São 90 dias, logicamente, a partir do momento que todas as documentações foram recebidas e foi checado que realmente tudo está ok, tá? Bom, eu comecei a ficar muito pressionado, né, e comecei a ficar desesperado, aparentemente porque eles estavam me pressionando e eu fiquei desesperado para poder entrar em contato com a advogada. Eles criticaram o fato de eu não conhecer a advogada a tempo. E eu não conhecia a advogada há tempo mesmo, mas ela tinha sido muito bem indicada. E como nós tínhamos tido experiências ruins com outros advogados, e ela já tinha, né, feito o processo de alguns clientes que eu conheci, falei, vamos utilizar a profissional adequada. Não tem um porquê você conhecer uma pessoa há 10 anos antes de você fazer negócio com ela. É tudo a questão de indicação. Os profissionais são sempre assim, a gente tem que sempre estar rotando. Uma vez eles são muito bons com você quando eles começam e dali 1 ano, 2 anos eles já não estão. A gente tem que sempre estar mudando, isso é normal, tá? Bom, foi a advogada, como eu falei, que descobriu o golpe, né? Então eles pintam todo o cenário durante o vídeo. Então ela tá morando na casa, eles estarem morando na casa da mãe, dos meninos estarem sem escola, estarem dormindo no chão, aquela coisa toda. Agora, a pergunta que eu faço é por que o processo atrasou? Por que será que o processo atrasou? Foi porque o Diogo não estava fazendo, a equipe dele não estava fazendo as coisas? A advogada atrasou todo o processo, o pessoal que estava coordenando o processo. Diogo, agradeço a sua resposta. A gente realmente não é uma questão nem de nada, é uma questão de tempo mesmo, né? Porque, né, graças a Deus você está em cima aí. A gente está sempre passando um e-mail para perguntar como que está o processo, como que está tudo, porque para a gente saber, porque ficamos uns dias parados e tudo. Mas que bom que você está olhando isso pra gente. Mas é isso mesmo. Bom saber. Aí quando chegar aqui a gente também te dá um feed aí para você saber que chegou. Vim até o escritório dela, esperei por 20 minutos e a menina me falou que ela não ia vir. Aí, pra você ter uma ideia, tá? Acabei de sair do escritório dela. Aí tô mandando mensagem pra ela no WhatsApp, falando: você me falou no e-mail que vamos conversar, então vamos conversar. Preciso tirar essa história limpo. Aí ela vê as mensagens no WhatsApp e não me responde. Você acredita? Dá pra ver, eu vou te mandar o print aqui. Ô, Diogo, ela tá me mandando o tempo inteiro. Diogo, eu não tenho condições físicas, nem psicológicas de falar com ela. Então, não tenho, não consigo. Eu não consigo mais falar. Mas assim, ela tá me mandando mensagem sem parar. Tá, então você fala assim: eu acabei de falar pro Diogo que você não para de me mandar mensagens, faz por texto mesmo. E ele falou que ele não para de mandar mensagens pra vocês. Olha aqui o print da tela dele, manda pra ela. E aí fala pra ela que eu tô querendo falar com ela. Eu tô interessado em saber exatamente o que ela tá falando, né? Mas não fala com ela mesmo não. Só fala pra ela assim: me devolve o meu dinheiro, faz o depósito pra mim, o estorno, seja lá o que for, e vamos deixar isso pra lá. Tá? Mas fala pra ela, fala com o Diogo, ele tá doido pra falar com você. É muito triste ver essa situação toda, porque é o que eu falei, graças a Deus a gente vive numa época que dá pra registrar tudo. Então tudo tá gravado, os e-mails estão gravados, os vídeos estão gravados, as mensagens estão gravadas, tá absolutamente tudo gravado. Eu fico pasmo que uma pessoa tem coragem de ir até um meio público, no caso, uma mídia, e começar a fazer esse tipo de vídeo sem ter as provas e falando que tem provas. É realmente muito triste, mas vamos lá. Bom, dos minutos 35 a 39, a advogada está conversando com eles agora, aparentemente mostrando que eles querem um golpe e eu sou o bandido da história. Mas ela conversa com eles com o advogado, sócio dela, que é um advogado americano. E o mais engraçado ou triste, talvez, nessa situação, é que depois que esse negócio todo acontece, e a gente tenta buscar informações, ver o que aconteceu nesse processo, porque a gente está realmente sem saber, ele manda um e-mail para minha irmã e diz o seguinte: não foi nada relacionado a vocês. Nós temos esse e-mail que vai fazer parte desse negócio todo, tá? Não pode ser mostrado aqui, obviamente, por razões jurídicas. Mas ele disse que não foi nada com a empresa de vocês. Ou seja, o problema todo que estava tendo com o E2, com a nossa empresa e tudo mais, não tinha absolutamente nada a ver. O problema foi quando ele teve uma reunião com os clientes
que algo foi falado nessa reunião que ele não pode falar para nós o que foi por causa do privilégio de advogado e cliente que existe, tá? Mas nós recebemos esse e-mail e falaram, não tem nada com vocês, é alguma coisa que aconteceu quando eu estava falando com eles e eu decidi que eu não poderia seguir nesse processo aí, tá? Uma outra coisa que eles falam é que eu menciono que o processo deles vai custar $10 mil, né? Quando foi explicado que o processo todo vai custar em torno de 10 mil. O processo todo vai custar em torno de 10 mil, não a parte do advogado. Aí o que acontece? A advogada manda um invoice para eles no valor de $3 mil primeiro e depois de $3 mil no segundo, um total de $6 mil. Aí ela acha estranho. Então o que é a primeira coisa que vem na cabeça deles? Que eu falei 10 mil e ela está cobrando 6. Então quem que vai ficar com $4 mil? O Diogo. Agora, o que ela não entendeu é que a conversa que nós tivemos com a advogada, e a advogada também errou nisso, porque o processo todo custaria 10 mil. Isso é entre o plano de negócio, que é $2 mil quase, que eles pagaram inclusive depois, o visto, que era $6 mil, só aí são 8. E aí você tem todas as taxas do consulado e você tem todas as taxas da imigração aqui do processo. Então o processo como um todo sim é $10 mil, mas a advogada acabou mandando para eles em parte. É a única diferença. Mas claro que a primeira coisa que a pessoa acha é que o Diogo está embolsando mais dinheiro. Escuta uma coisa, eles me pagaram por uma razão, porque não tem o porquê ficar cobrando em tudo quanto é coisa. Eu já estou ganhando muito bem para poder fazer esse processo. Uma assessoria, quando você contrata uma assessoria, a pessoa que está sendo contratada tem o seu interesse, o seu melhor interesse em mente. Então não faz sentido algum poder estar pensando dessa maneira. Mas a esse ponto da conversa, claro que eles já estão totalmente contaminados com tudo que está acontecendo, tá? Mas aí o que ela fez? Ela começou a ir no grupo. Eles começaram a ir no grupo que nós montamos do WhatsApp com o American Lab e começaram a poluir as pessoas. E aí, claro que algumas pessoas de cara já permitiram que fossem poluídas por esse tipo de informação e já começaram a meter bronca no grupo do WhatsApp. Enquanto outras pessoas falaram, não, peraí, eu quero ouvir a história e saber exatamente o que aconteceu. E essas pessoas até hoje estão com a gente, então você imagina. É realmente muito triste, né? Bom, dos minutos 39 ao minuto 44, eu aparentemente fui até o escritório da advogada e quebrei o escritório inteiro. E o segurança teve que me tirar de lá. Olha bem pra minha cara, você acha que eu realmente tenho cara de alguém que vai entrar num negócio nos Estados Unidos e quebrar alguma coisa e fazer... Faz muito sentido isso tudo, né? Vim até o escritório dela, esperei por 20 minutos e a menina me falou que ela não ia vir. Aí, pra você ter uma ideia, tá? Acabei de sair do escritório dela. Aí tô mandando mensagem pra ela no WhatsApp, falando... Você me falou no e-mail que vamos conversar, então vamos conversar. Preciso tirar essa história limpo. Aí ela vê as mensagens no WhatsApp e não me responde. Você acredita? Dá pra ver, eu vou te mandar o print aqui. Eu fui sim até o escritório. Eu fui para perguntar se a advogada poderia me atender. Por quê? Porque eu recebi uma mensagem deles dizendo, apavorados, dessa família, apavorados, porque a advogada estava fazendo terrorismo com eles de manhã, falando que esse negócio todo que o Diogo é pilantra, que o Diogo vai dando tombo nele, aquela coisa toda, né? Como que você se sente na minha pele, digamos assim? Você liga para a advogada, manda mensagem e não tem resposta. Você ficaria realmente esperando ou você vai tentar achar e encontrar o que está acontecendo? Concorda? Vou até o escritório, pergunto, a advogada não está disponível, a secretária fala que ela não está no escritório, que não pode me atender, não consigo falar com ela, mando uma mensagem de volta para a família e falo, olha, não consegui falar, mas eu vou continuar tentando e assim que eu conseguir eu dou um feedback para vocês, né? Eu aparentemente falei para eles tirarem o visto de turista, porque né, se o E2 não vai dar certo, vem de turista mesmo e fica aqui legal, porque é exatamente isso que a gente faz no nosso trabalho aqui. Quando na verdade ela disse que ia tirar o visto de turista como um visto de backup, para eles talvez poderem vir para cá para resolver a situação. Eu apoio a ideia, obviamente, mas só para resolver a situação e não ficar aqui com visto de turista porque é realmente maluco, não tem por que ficar aqui legal. É só uma questão de vir para cá, conhecer, resolver o problema, voltar e tirar o visto lá também. Mas segundo eles eu fiquei desesperado porque ela não conseguiu o visto e eu queria que eles viessem para cá de qualquer maneira. E, na verdade eu queria que eles viessem para cá, eles estivessem aqui para ver que tudo era verdadeiro. Porque essa altura do campeonato eles já estão 100% contaminados. Você imagina, uma família no Brasil que nunca, ele já veio para cá, mas ela nunca tinha vindo. O que está passando na cabeça dessas pessoas? A pessoa que ela confia, agora não está confiando mais. Você já pensou o que está acontecendo? Eu quero mais é que eles venham para cá ver que tudo está ali, é sólido, a casa está ali, ou as pessoas estão ali, o escritório está ali, está tudo ali. Mas as pessoas acabam interpretando de uma maneira totalmente errada, é realmente incrível. Aí ela começa a me falar que ela
precisa de uma carta do advogado dizendo que o processo do E2 vai ser aprovado pela empresa. Eu digo para você, nenhum advogado vai te falar, vai te dar uma carta escrita ou assinada dizendo que o processo vai funcionar, porque nenhum processo de visto tem garantia. Eles vão fazer o máximo que eles podem fazer. E o problema às vezes vai ser com o cliente, às vezes vai ser com a empresa, às vezes vai ser com a imigração. Mas sempre tem um probleminha. Então, independente do tipo de negócio, nenhum advogado, uma pessoa em sã consciência vai falar, olha, eu garanto para você que esse processo vai funcionar. Agora, o engraçado é que eu pedi a carta da advogada falando que foi exatamente o que eles falaram, que a empresa da Dream não qualificaria, e eu pedi. Eu falei, nesse caso ela está falando que não qualifica. Então é mais fácil conseguir uma carta. Manda a carta para mim por escrito, porque daí eu vou passar essa carta para o advogado que falou que poderia fazer o processo do E2, que os advogados americanos, que depois eu consultei, e aí eu quero ver o que ela vai falar, mas obviamente a gente acabou nunca recebendo essa carta. O advogado americano que estava disposto a fazer o processo deles, e eu não coloquei em contato logo de cara, porque ele cobra $14 mil para fazer o mesmo processo que eles estavam pagando 6. Mas quando eu mandei a mensagem, porque foi o advogado que preparou a documentação da empresa para poder fazer o E2. Então você imagina a indignação desse advogado quando eu mandei essa mensagem para ela. E foi justamente o print da tela que eu recebi do advogado que eu mandei para eles e obviamente eles não estavam acreditando. Nesse dia eu estava numa conferência lá em Las Vegas, de uma outra empresa, aprendendo sempre um pouquinho mais, você sabe que eu adoro aprender, com a Daniela também, e a gente recebeu o e-mail deles, já demandando tudo o que eles queriam e falando, olha, você tem até, acho que era 2 ou 3 dias, se eu não me engano, falando que se eu não desse essa carta, ou seja lá o que eles estavam querendo, que eles iam querer o dinheiro total que eles tinham pago, né? A gente sabe que não funciona dessa maneira, né? A gente tá lidando negócios, não é simplesmente, olha, não quero mais, acabou, e todo esse processo já foi feito e toda essa loucura já aconteceu, então você imagina, né? Bom, eu aparentemente comecei a me fazer de vítima, né, como se eu tivesse feito tudo de graça para eles, que é uma coisa que absolutamente nunca aconteceu, mas ao mesmo tempo, obviamente, eu estava confuso com o processo do visto, porque ninguém estava me falando o que estava acontecendo. E por causa do privilégio que eles têm entre advogado e cliente, ninguém podia falar nada. Como que você se sentiria na minha posição? É muito simples, tá? Agora, eu não sei se você já tentou explicar algo para uma pessoa que ela não quer ouvir os dois lados, tá? Essas pessoas que participaram do programa com a gente do American Lab, muitas delas estão amigas da gente até hoje, tá? A gente conversa praticamente diariamente. E a pessoa, ela está disposta a ouvir o outro lado da história, como vocês estão ouvindo o outro lado da história agora. Agora, quando você já made up your mind, você já está ciente, já está fechado a outras alternativas, não importa o que eu falar para você, não vai ter feito nenhum. Então não tem o porquê a gente ficar tentando mostrar para as pessoas, provando por A mais B e falando, não adianta. Você tem que mostrar provas reais, que é justamente o que você está vendo aí agora. Bom, dos minutos 44 ao minuto 50, eu começou a perguntar para ele o que estava passando na cabeça dele. E ele simplesmente disse que não estava passando nada. Ele estava querendo vir para cá, mas a família disse que para resolver a situação, mas a família disse para ele que não era para vir. E eu pedindo o tempo todo para eles, por favor, virem para cá para a gente poder resolver. Pelo menos ele, porque ele estava com o passaporte europeu na mão, italiano, e ele não ia precisar de visto para pelo menos vir para cá resolver, né? Bom, com relação à conta do business, do negócio deles, que tecnicamente, aparentemente, eles não autorizaram a abertura, né, pela nossa empresa, tinha mais de $35 mil que eles haviam transferido para a conta, que nós aparentemente queríamos roubar o dinheiro, fazer alguma coisa. Esse dinheiro foi pedido pelo advogado deles, ou advogada e advogado, que eles são uma equipe, para poder transferir para a conta deles aqui, para poder mostrar os números para a imigração. Nós, em momento nenhum, temos interesse de poder estar pegando o dinheiro de ninguém, mesmo porque nós sabemos isso muito claramente que dá cadeia, tá? Eles disseram que a gente nunca quis resolver a situação com eles quando a gente tentou várias vezes, tudo documentado, tentar resolver esse problema com eles antes que o negócio escalasse ainda mais. Você me chama assim que puder, eu só queria trocar uma ideia com vocês. E ela também disse para eles que ia tirar o dinheiro deles e ia jogar tudo no limbo.
E ela estava mandando, a minha irmã estava mandando e-mails ameaçando eles, inclusive para o advogado de imigração deles, dizendo que, por favor, pelo amor de Deus, que ela tinha acabado de ter neném e ela não podia ser presa. Você já pensou uma coisa dessa? Eu realmente espero, porque eu sei que não é verdade, que essas pessoas possam dar todas essas informações que elas estão dizendo que tem. Porque isso vai ficar tão feio, mas tão feio para a mídia e tudo mais, você mentir durante 1 hora de tudo o que aconteceu e você basicamente não ter provas disso tudo. Eu digo para você que nós temos provas, passamos o dia todo ontem puxando cada um desses e-mails e fazendo os print screens e salvando tudo e pegando os anexos e pegando os contratos e pegando as mensagens de WhatsApp, os vídeos, os áudios, absolutamente tudo, colocando em ordem cronológica. Graças a Deus a minha equipe é extremamente organizada e a gente consegue fazer isso rapidamente. Agora, eu fico pasmo como é que isso vai como que esse processo vai seguir agora. Porque cada parte, cada um dos lados vai ter que prover provas. Nós temos todas as provas. E aí? Como que vai ficar esse negócio? Uma coisa para você se perguntar aí, tá? Agora, a pior parte que eu achei foi o fato de, obviamente, o filho dele estava ali do lado o tempo todo e ela falou que era aniversário dele e ela queria saber o que o filho queria. E ele falou uma casa e ela se emociona. Eles tinham uma casa. A casa estava pronta. A minha esposa fez o quarto do jeito que o filho dela queria. Ele gostava, se eu não me engano, o mais velho gostava muito de Star Wars. Ela fez o quarto de Star Wars. O outro gostava de super-heróis. Então ela fez o quarto desse jeito também. Não dá para entender. Não dá para entender, porque você tem um processo que está todo montado para você. Você tem uma família que vai estar te recepcionando aqui, que vai estar te ajudando em cada passo do processo. E você simplesmente jogar tudo isso para o ar porque você decidiu ouvir outras pessoas que não têm necessariamente o seu melhor interesse em mente. E infelizmente essa situação se escalou da maneira que se escalou agora. Bom, dos minutos 50 ao minuto 56, o advogado deles falou que o contrato não tinha validade nenhuma. Inclusive, obviamente, o contrato de 165 páginas que demorou 4 meses praticamente para a gente poder preparar. Agora, a primeira carta que foi mandada do advogado deles para o nosso advogado achou até graça da carta, porque parecia, nós lemos a carta obviamente, parecia que o advogado deles não tinha sequer lido o contrato. Porque os pontos que eles estavam colocando na carta eram realmente pontos que eram totalmente absurdos e não faziam sentido algum. Tanto é que o nosso advogado respondeu a carta dentro de 2 dias e fazem 3 meses e a gente não teve nenhum sinal de vida. Agora, o advogado dele está falando que o processo leva de 1 a 2 anos. E eu não sei se vocês sabem, mas as coisas nos Estados Unidos elas andam rápido, né? Os processos andam rápido. Então eu não sei por que um processo como esse, que está muito claro o que aconteceu, aparentemente eu fiz muita coisa errada, que vai demorar 1 a 2 anos. Isso não faz muito sentido, não. Mas ela disse muito que não quer nem um centavo do que foi roubado, certo? E aí eu pergunto para você, por que aqui na carta tá falando que eles querem mais de 100 mil dólares? E o mais engraçado, eles querem isso em, se eu não me engano, 2 ou 3 dias, porque se eles não receberem esse valor, eles vão processar por 3 vezes o valor. Então, eu não entendo como era 85, foi para mais de 100, e agora a gente está, se não pagar em 3 dias, você está processando por 3 vezes o valor. Parece que é tudo tão fácil, né? Agora, eu não sei, eu estraguei a vida deles. Meu Deus, como que uma pessoa tem a capacidade de falar uma coisa dessa? Eu entendo que o processo tomou uma coisa assim, uma forma totalmente maluca. Eu entendo isso, porque da nossa parte também, totalmente maluco. Mas você falar que a pessoa acabou com a sua vida quando ela estava aqui para você, para poder te ajudar em cada passo do processo, e tudo isso que, como eu falei, que a gente tem gravado e tem registrado, realmente é uma coisa que não dá para atender. Agora, pelo que eu pude ver no vídeo, aparentemente tem mais 15 famílias com a vida pior ainda deles, que aparentemente eu fiz a mesma coisa. E como que isso pode acontecer se eles eram a única família que estavam passando pelo projeto? Teve famílias que passaram pelo American Lab, mas a gente não fez nada com eles de processo de assessoria, nem nada. Eles obviamente fizeram o programa e gostaram muito do programa. Ficaram mandando mensagens, todo mundo do grupo estava realmente apaixonado com as informações. Então eu fico fico um pouco confuso com esse tipo de coisa, tá? Mas ela falou que, obviamente, as pessoas não conseguem lutar de volta, porque eu deixo as pessoas extremamente descapitalizadas, eu arranco todo o dinheiro das pessoas. Enfim, eu continuo enganando as pessoas com os vídeos, eu não tenho foco nenhum e tudo que eu faço é tudo errado. E é o que eu falei, eu estou tentando, assim,
colocar as palavras adequadas para poder entender essa situação toda que está acontecendo. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que uma pessoa que é um empreendedor, a pessoa não vai ficar fazendo uma coisa. Se nós temos uma empresa que vende imóveis, nós temos uma equipe que faz a venda de imóveis. Se ela vai fazer o design da casa, ela tem uma equipe que faz o design da casa. Se ela vai fazer o processo de consultoria, ela tem uma equipe que faz o processo de consultoria. Então você não pode olhar para uma pessoa e falar, não, essa pessoa faz 10 coisas. Ela tem uma equipe ou várias equipes que fazem esse processo também. Então, todas as coisas que nós fazemos ao longo desse processo, tudo é ligado uma na outra. A pessoa compra a casa, ela vai precisar mobiliar. Então nós temos a empresa de design. Ela vai precisar fazer toda a parte de consultoria, vai precisar fazer a tradução de documentos, a abertura de empresa. Então nós fazemos isso também. Isso não é perda de foco, isso é simplesmente facilitando a vida do cliente e podendo dar um serviço melhor também. Então, uma das coisas para poder finalizar aqui, que o meu advogado respondeu na carta, é dizendo, e ela mencionou isso no vídeo, que eu ia pagar, mas depois que a gente recebeu essa intimação, que eu tinha desistido. Uma das coisas que nós falamos, e estava na carta isso mesmo, foi que chegou num ponto, e não é questão de estar certo ou estar errado, quem não tem culpa no cartório não se preocupa, não tem nada a ver. Mas chegou num ponto que você tem que entender uma coisa, essa é a família que está vindo para cá, onde nós estamos preparando todo o processo para eles. Se você me conhece, sabe o tipo de trabalho que eu faço, você sabe que eu coloco o meu coração toda vez que eu vou fazer um trabalho. Então eu não consigo fazer as coisas pela metade, certo? Agora, se a pessoa não consegue ver isso, aí realmente é uma coisa que eu não posso fazer nada. Absolutamente não consigo fazer nada. Agora, eu cheguei ao ponto de iniciar um processo de refinanciamento de uma das minhas propriedades, não é da minha casa, tá? Como estão falando. De refinanciar uma das propriedades, porque você tem que entender uma coisa também. Quando o capital ele entra, ele é um capital de giro. Ninguém fica com dinheiro na conta esperando para ver se alguma coisa vai acontecer. Então a empresa não tem simplesmente $85 mil disponível na conta do dia para a noite para fazer isso acontecer, certo? Mas o processo chegou num ponto que eu falei, eu simplesmente não quero mais lidar com isso. Porque como vocês vão ver, ou puderam ver até agora, e vão ver ao decorrer dessas semanas, nós temos todas as provas que mostram que tudo foi feito da maneira adequada. E a justiça americana é que vai decidir isso. Agora, tem coisas que eu posso mostrar aqui, tem coisas que eu não posso mostrar aqui. Mas é claro que a partir do momento que eu recebo uma intimação de uma pessoa, que eu não tenho motivação nenhuma mais para fazer esse tipo de coisa, concorda? Então não é a questão do dinheiro, é a questão do princípio, porque dinheiro a gente sempre faz de novo. Você realmente acha que alguém abriria mão de uma vida bacana, de poder de tudo que ele construiu por causa de $85 mil? Vamos parar para pensar um pouquinho que sentido que isso faz. Na minha cabeça não faz sentido nenhum. Será que agora as coisas começaram a ficar mais claras para todas aquelas pessoas que me acusaram, me ameaçaram a minha família, fizeram da nossa vida nessas últimas horas e dias um verdadeiro pesadelo, nos culpando de tirar tudo de uma família sem ao menos raciocinar que toda a história tem dois lados e que, graças a Deus, o nosso sempre foi o da lei ou da seriedade? Eu sei que esse vídeo ficou bem mais longo do que eu estava planejando, mas foi extremamente necessário. Eu queria deixar claro também que quando eu disse que meus advogados iam entrar em contato com o youtuber que deu espaço para tudo isso, eu não me referia a processo. Respeito muito o trabalho de todos, mas a minha intenção era que os advogados entrassem em contato para mostrar o outro lado e fazê-lo entender que a repercussão do vídeo sem ao menos ter fatos concretos foi imensa. Antes de abrir um espaço para qualquer pessoa fazer uma denúncia ou algo do tipo, nós que hoje somos pessoas públicas, sérias e formadoras de opinião, temos por obrigação averiguar todos os fatos e entender quais os impactos que isso pode causar. Nunca nenhum canal me procurou para averiguar nada e todo esse tormento se iniciou desnecessariamente. Eu gostaria muito de poder mostrar para vocês tudo o que temos de informações, como cópias de conversas, vídeos, e-mails e até mensagens de áudio por WhatsApp. Mas infelizmente nesse momento eu estou restrito a apresentar só o suficiente para rebater as mentiras nesse vídeo. Mas ao mesmo tempo eu queria agradecer o tempo de vocês, ao apoio das pessoas que estiveram do nosso lado, inclusive muitas delas também foram ofendidas, simplesmente por falar que toda a história tem dois lados. Eu espero ter colocado uma pedra nesse assunto e gostaria muito que todas as pessoas que me acusaram, me ofenderam e me agrediram tenham o mesmo empenho em divulgar o outro lado da história, agora com provas e fatos.
Eu desativei sim os comentários do meu canal do YouTube por causa das ameaças que a gente estava sofrendo, não por covardia, mas sim por proteção à minha família. E como eu disse, eu refleti muito esses últimos tempos, e principalmente nesse último acontecimento, que me fez ver como o mundo está intolerante, como estamos agressivos, atacando sem saber o porquê. Eu olho para tudo isso e eu não posso acreditar que as pessoas são capazes de fazer coisas tão do mal, ao ponto de desejar a morte de pessoas, tudo por uma história sem fundamentos. Realmente não dá para entender. Mas quer saber de uma coisa? Ainda bem que eu não entendo mesmo, porque isso não está dentro de mim, isso não faz parte da minha realidade. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar trazendo essa mensagem para você aqui hoje. Eu espero continuar levando um pouquinho das experiências que eu vivencio aqui e inspirando outras pessoas do bem a fazerem a diferença, a saírem da zona de conforto e a trabalharem para alcançar seus sonhos, com trabalho e seriedade. Eu quero que você entenda mais uma vez o porquê esse vídeo, tanto no começo quanto no final, foram feitos em formato de leitura e não de conversa, como geralmente faço. Primeiro, revisamos todo o conteúdo com o nosso advogado antes de fazer isso, pois queríamos ter certeza de não só cobrir todos os pontos, mas principalmente fazer tudo 100% em cima da lei, como sempre fazemos. Segundo, como fui acusado também de aparentemente ser um excelente vendedor de sonhos, dessa maneira acho que esse suposto poder não tem tanto efeito, pelo menos assim espero. Eu quero só pedir para você uma coisa, que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que elas também possam tirar suas próprias conclusões, baseadas em fatos e não apenas histórias. Porque no final das contas, me senti na obrigação de fazer esse vídeo para você, porque tenho certeza de que apesar do fato de que tudo vai se resolver na corte e que nosso lado vai prevalecer, a mídia não vai dar a mínima importância sobre essa história, porque é uma história verdadeira e ela vai acabar simplesmente entre quatro paredes, o que realmente é uma pena, mas é a pura verdade. Um grande abraço para vocês e a gente se vê em breve.